culto dos antepassados em casa. Um exemplo de textos e fontes materiais trabalhando juntos. Susana Mota *. Res Antiquitatis 1, 2019 4562. Resumo. No Antigo Egito, os falecidos eram parte integrante do mundo dos vivos. Os parentes mortos eram percebidos como membros da família extensa e um relacionamento bilateral foi desenvolvido entre os dois mundos. O falecido esperava receber dos vivos todos os devidos rituais e oferendas para garantir o seu bem-estar. Satisfeitas todas as necessidades dos mortos, os vivos poderiam esperar sua ajuda e proteção nos problemas da vida cotidiana. É no contexto desta relação que vemos surgir o culto dos antepassados como parte integrante, e com elevada relevância, de religião doméstica, atestada desde o Império Médio. O conhecimento possível sobre esta prática religiosa doméstica resulta tanto de dados textuais como materiais. Fontes. É a combinação de textos, objetos e estruturas que nos permite compreender as motivações subjacentes a esta prática e onde e como foi realizada. Palavras-chave: Antigo Egito, religião doméstica, culto aos antepassados, fontes textuais e materiais. Data de envio: 1º de março de 2018. Data de aprovação: 3 de agosto de 2018. Asterisco. Chan, FCSH, Universidade Nova de Lisboa. E-mail: susana-mota@hotmail.com. Res Antiquitatis, segunda série, volume 1 2019. Culto dos antepassados em casa. Um exemplo de textos e fontes materiais trabalhando juntos. Susana Mota. Introdução. No Antigo Egito, os mortos eram parte integrante do mundo dos vivos. O falecido. Parentes eram percebidos como membros da família extensa e uma relação bilateral era desenvolvido entre eles. Burns 1991, 147, 153, Burns e Lecavora 2002, 21, Meskel 2002, 206, Spakowska 2008, 199, Titar 2011, 148. É no contexto desta relação que o culto aos antepassados emerge como uma parte central da religião doméstica, atestada desde o Império Médio. O objetivo deste artigo é apresentar uma caracterização geral do culto aos antepassados em casa no Antigo Egito, considerando as motivações, as fontes existentes para o estudo o tema e a forma como o culto foi realizado. Para isso, contaremos tanto com contribuição de fontes textuais e materiais 1, destacando as contribuições de cada tipo de fonte. Os cultos dos antepassados no Antigo Egito, motivações. Antes de olharmos para o culto dos antepassados em casa, deveríamos começar por tentar compreender as razões por trás da realização desta prática. Analisaremos esta questão de forma ampla, considerando que, quer fosse feito no túmulo ou em casa, as motivações eram as mesmo. No Antigo Egito os mortos eram divididos em dois grupos. Os Aku, os mortos justificados, os espíritos bem-aventurados que obtiveram a passagem para a eternidade, Demarei 1983, 189-278. Pousane 1981, Titar 2011, 149, Friedman 2001, 47-8. E o Mutu, o injustificado ou condenados mortos, aqueles que morreram de forma violenta ou prematura, que não receberam os devidos rituais e não obteve a passagem para a eternidade, Spakowska 2008, 161, 2009, 8013. Nesta contexto consideraremos os primeiros. Os Aku eram entendidos como uma força poderosa que tinha uma relação especial com deuses, principalmente com Re, Titar 2011, 149, Harrington 2005, 83-5, 2013, 7, Griffin 2007. Entre 2010 e 2015, realizei uma investigação de doutoramento dedicada à religião doméstica no Antigo Egito, que focou principalmente nas fontes materiais. Um resultado importante desta pesquisa é um banco de dados que reúne os vestígios, de natureza religiosa confirmada ou potencial, de 30 povoações, datados do início da dinastia. Período até o período tardio, localizado no território egípcio e na Núbia quando sob domínio egípcio. Mota 2015. As fontes de materiais consideradas para este artigo provêm desta base de dados. Susana Mota 46. Res Antiquitatis, segunda série, volume 1 2019. 138-9, Friedman 1985, 85. Eles eram entidades com a capacidade de se comunicar com viver e intervir em suas vidas, Harrington 2013, 8. É esta habilidade que fundamenta a relação entre os vivos e os mortos. Como explica Demarei, 1983, 214 os parentes falecidos, geralmente próximos, dois eram considerados têm amplos poderes. Burns e Lecavora, 2002, 22, disseram, assim, os mortos poderiam reivindicar agir em nome dos vivos no próximo mundo. De uma maneira semelhante ao rei, eles mediam entre os deuses e a humanidade. Titar, 2011, 150, acrescenta, pensava-se que Aku era capaz de interceder junto aos deuses em favor dos vivos. Neste domínio, as fontes textuais são particularmente esclarecedoras e dentro delas as cartas
Aos mortos são considerados os melhores para compreender esta relação. Donat 2007, 6. Harrington 2013, 34. Essas cartas eram textos de forma epistolar escritos em diferentes materiais como tigelas, linhos, versos, estelas, etc. E depois colocados no túmulo do destinatário. Donat 2007. Os remetentes costumavam usar essas cartas para pedir ajuda ao falecido em vários assuntos da vida cotidiana, e esses textos revelam os dois lados da relação, o que os vivos esperava dos mortos e o que os mortos esperavam dos vivos. Seguem trechos de algumas cartas que consideramos ilustrativas dessa relação. Louvre Burle 6134, carta de uma mãe para seu filho falecido. Que você obstrua inimigos masculinos e femininos que são maldosos. Disposto para com sua casa, para com seu irmão e para com sua mãe. Isto é uma mãe que se dirige a seu filho capaz. Mirrei, como você era alguém que era excelente na terra, então você é alguém que tem boa reputação na necrópole. Para você, ofertas de invocação serão feitas, para você a festa Reiker será célebre, para você a festa da agitação será celebrada, e a você será dado pão e cerveja da mesa de oferendas do principal dos ocidentais, Osíris. 20.990, 214. H.U. Bull, UC 16.244, uma carta de uma irmã para seu irmão falecido. É uma irmã que se dirige ao irmão, o único companheiro Nefersefeque, muito. Atenção, é proveitoso dar atenção a quem cuida de você. É para com o objetivo de interceder em nome de um sobrevivente para que as ofertas de invocação sejam feitas para um espírito. Então castigue aquele que está fazendo o que é angustiante para mim, pois eu irei triunfar sobre qualquer homem ou mulher morta que esteja fazendo isso contra minha filha. 20.990, 215. Carta numa estela, Museu do Cairo, carta de um marido à sua falecida esposa. Agora, já que sou seu amado na terra, lute em meu nome e interceda em nome do meu nome. Eu não distorci um feitiço na sua presença quando perpetuei seu nome na terra. Remova a enfermidade do meu corpo. Por favor, torne-se um espírito. 2 Titar, 2011, 145-150, afirma que os mortos com quem os vivos se relacionavam eram familiares próximos. Falecido recentemente. Isto se baseia em estudos genealógicos realizados em estelas e bustos de ancestrais. Culto dos antepassados em casa, um exemplo de textos e fontes materiais trabalhando juntos. 47. Res Antiquitatis, segunda série, volume 1, 2019. Para mim diante dos meus olhos, para que eu possa ver você em um sonho lutando por mim. Eu então depositará oferendas para você assim que o sol nascer e equipará seu oferecendo laje para você. 20.990, 215. Estande de navios de Chicago Museum 13945, uma carta de um filho para seu falecido pai. Além disso, deixe-me nascer um filho saudável, pois você é um espírito capaz. 20.1990, 213. Cairo Bull, Cat General 25.375, uma carta de um homem para um familiar falecido. Lute novamente por ela neste dia para que sua casa possa ser mantida e água seja derramada para você. Se não houver nada de você, sua casa será destruído. Lute por ela, cuide dela. Resgatá-la de quem quer que seja. Homem ou mulher, está agindo contra ela. Então a tua casa e os teus filhos serão mantido. É bom se você prestar atenção. 20.990, 215-6. Estes textos mostram-nos que os vivos apelavam aos mortos como protetores, ajudantes e facilitadores dos parentes falecidos. Esperavam apoio nos problemas da vida diária, como resolver brigas, ter um filho e garantir o favor e a proteção dos deuses contra todos os inimigos, sejam humanos, demônios ou mesmo deuses. Titar 2011, 148, Donat 2007, 61. 2. Porém, a intervenção dos mortos depende da ação dos vivos. 3, ou seja, foi esperava que os vivos agissem da maneira correta para garantir um bom relacionamento com os mortos. Titar 2011, 150. O falecido tinha necessidades. Eles dependiam tanto de alimentos e bebidas quanto quando eles estavam vivos. Burns e Lecavora 2002, 21, Miller 2001, 32. Sua capacidade de funcionar depende, em parte, de ter sustento material. Friedman 2001, 48. Então, eles dependem de os vivos para garantir que recebam o que necessitam, todas as ofertas funerárias e devidos rituais para garantir seu bem-estar. Outros textos, além das cartas aos mortos, transmitem essa ideia. Alguns exemplos. Apelo aos vivos do túmulo de Pai em Elkab. Eu me tornei um espírito abençoado e equipado. Eu mobiliei meu lugar no cemitério. Eu tenho o que preciso em todas as coisas. Não deixarei de responder. O morto é pai daquele que age por ele. Ele não se esquece daquele que liba por ele. É bom você ouvir. Listein 1975, Vol 2, 20. Apelo aos vivos da tumba de Erímero em Saqqara. 3 Bomas, 2011, 164, compara a relação entre os vivos e os mortos com o princípio do direito.
Ação ditada por Mat, princípio claramente expresso em duas passagens do eloquente camponês, haja por ele. Quem agiria por você e uma boa ação é lembrada. Este é o preceito, faça ao fazedor para fazê-lo. Fazer. Listei 1975, vol. I, 182 e 174. Para mais detalhes ver Mota, 2015, 210-11. Susana Mota 48. Res Antiquitatis, segunda série, volume 1 2019. No entanto, com relação a qualquer pessoa que faça oferendas de invocação ou derramar água, eles serão puros como a pureza de Deus, e eu o protegerei em a necrópole. Strudvik 2005, 220. Inscrição na tumba de Ankh-Merimeripta em Gizé. Então, você fará oferendas de invocação de pão e cerveja, como fiz com seus próprios pais. Já que deseja que eu interceda por você na necrópole, então ensine a seus filhos as palavras para fazer oferendas de invocação para mim no dia da minha passagem por lá. Eu sou um excelente Ak. Strudvik 2005, 268. Como mostram esses textos, os mortos esperavam que alguém realizasse as ações que garantiram o seu bem-estar. No entanto, deve ser no seio da família que esta obrigação seria mais sentida, como veremos nos textos a seguir. Calendário do Cairo, dia 16, mês Mesori, temporada Shemu. Dar água a quem está, no submundo, em Eada do Oeste. Isto é agradável para seu pai e sua mãe que estão na necrópole. Bakir. 1966, 48. Ensino de Anne. Libate para seu pai e sua mãe, que estão descansando no vale. Quando os deuses testemunharem sua ação, eles dirão, aceito? Não se esqueça do que está lá fora. Seu filho também fará um anúncio para você. Listei 1975, vol. 2, 137. Satisfeitas as necessidades dos mortos, os vivos poderiam esperar que eles ouvissem o seu apelo e obtenha ajuda e proteção. Esta ideia é especialmente evidente na carta da tigela H.U. É para interceder em nome de um sobrevivente que ofertas de invocação são feitas para um espírito. 20.990, 215. No entanto, se os mortos estivessem insatisfeitos, poderiam ser percebidos como uma ameaça, eles poderiam causar todo tipo de caos e turbulência. Demarei 1983. 277-8, Titar 2011, 148, tornando-se comparável a Mutu, Harrington 2013, 22. Podermos. Veja essa ideia em dois textos diferentes. Carta do Pelaiden e 371 Carta de um marido para sua falecida esposa. Para o espírito capaz Ankiri, o que eu fiz contra você injustamente para que você entrar nessa disposição maligna em que você está. O que eu fiz contra você? Como? Pelo que você fez, foi você impor as mãos sobre mim, embora eu tenha cometido nada de errado contra você. Desde o momento em que morei com você como marido até hoje, o que fiz contra você para ter que esconder isso? O que tem feito contra você? Agora olha, você está desconsiderando o quão bem eu tratei você. Estou escrevendo você para que você fique ciente das coisas que você está fazendo. Ponto. 20. 1990, 216-7. Culto dos antepassados em casa, um exemplo de textos e fontes materiais trabalhando juntos 49. Res Antiquitatis, segunda série, volume 1 2019. Ensino de Anne. Satisfai-te ligeni, faça o que você deseja. Te estou isento de Santabou. E você será preservado dos vários danos que causou. Gardito editou te perti. Labete do troupe ao que est volei dens lest emps. Se est lui que agita em si. Quantal mac dens eli de depiquage dens lest emps. Se est ligeni. S. o metla perturbation dens samaison. Isso tem a consequência de que os corações se desanimem. Ao se ali suppliem tu. Ver nos 2001, 252-3, Pusane 1981, 393401. Assim, podemos dizer que o culto aos antepassados era uma forma de garantir que os parentes falecidos eram um apoio amigável e não uma ameaça. Se os mortos se sentissem insatisfeitos, era uma forma de resolver o problema e restabelecer a ordem e o bem-estar. Os ancestrais adoram em casa, as fontes. Agora que descrevemos brevemente as motivações subjacentes à adoração dos antepassados na antiguidade Egito, é hora de olharmos para as fontes que demonstram que este tipo de culto ocorre não apenas no túmulo, mas também em casa. Considerando as fontes textuais, temos uma passagem do calendário do Cairo, dia 7, mês Meshir, temporada Peret, que afirma claramente que os mortos devem ser adorados em casa. Faça oferendas de invocação aos espíritos da sua casa. Faça 3 bit oferendas aos deuses. E serão aceitos neste dia. Bakir 1966, 31. Infelizmente, os textos não nos dizem muito mais do que isso. Para este assunto devemos confiar principalmente em fontes materiais. Fontes materiais, como estruturas arquitetônicas, objetos e decorações, embora não de forma clara ou verdadeiramente explícita, atestam que os antepassados. O culto em casa remonta ao Império Médio. Vejamos essas fontes. Em Ascot, um forte núbio, foram identificados 2 altars, o primeiro do Império Médio.
Final da 12 dinastia / início da 13 dinastia, e outra com. Datando, mas provavelmente entre o final do segundo período intermediário e o início do Novo Reino, Smith 1993, 498-500, 1995, 102. A estrutura do Império Médio consiste em um nicho modelado em gesso e encimado por cornija de tipo egípcio. Na frente havia um pedestal. O nicho seria usado colocar uma estela e o pedestal serviriam para colocar os itens utilizados no culto. Este conjunto estava localizado em uma sala de recepção e reunião familiar, Smith 2003, 128. Em um adjacente. Na sala foi encontrada uma estela que seria usada para adorar um ancestral da família. Smith, 1993, 66. Acredita que esta estela foi usada no altar, por isso atribui ao conjunto um papel relacionado com adoração dos antepassados. Susana Mota 50. Res Antiquitatis, segunda série, volume 1 2019. O último altar, localizado na Casa de Merica, no setor sudoeste do assentamento. É descrito por Smith, 1993, 497. Um pequeno altar foi construído neste nível na sala 32ª, e foi conectado a um vaso de drenagem anterior colocado nivelado com o piso de cerâmica. Quando encontrei ainda, continha uma estela funerária dedicada por Merica. A disposição do edifício é claramente de caráter doméstico, semelhante às mansões de tamanho moderado a grande de Amarna. Nada em as descobertas associadas sugeririam algo mais do que um santuário doméstico, o mais antigo exemplo de um tipo bem conhecido do Novo Reino posterior em casas em Deir el-Medinei, Amarna. Este altar é composto por um nicho para uma estela tal como estava quando foi descoberto e uma elevação frontal para libações. Na base havia um vaso para os líquidos utilizados durante rituais, Figo 1. Além da estela dedicada à América de trabalho tosco, com hieróglifos. Inscrições onde é perceptível a oferta padrão de fórmulas no nível superior e o representação de duas estatuetas, um homem sentado à direita e outro em pé à frente dele, no nível baixo, Smith 1993, 497 e 499, Fig 18, também foram encontrados, junto ao altar. 2 queimadores de incenso, uma cabeça de leão em faiança e uma fruta pérsia no ralo, Smith 2003. 130. Fig.1, Reconstituição da Casa de Merica, Ascot, imagem do altar doméstico e seu. Reconstituição, Smith 2003, Figs 5.3, 5.26 e 5.29. Além destes dois conjuntos, em Ascot também foram encontrados, em casas, objetos normalmente associados com rituais funerários, uma espécie de mesa de oferendas chamada Casa da Alma. Inicialmente a sua presença em a casa era entendida como reaproveitamento, mas fatores como as características do assentamento, a quantidade, sua presença em outros assentamentos, como Burren, e os demais vestígios que apontam culto dos antepassados em casa, um exemplo de textos e fontes materiais trabalhando juntos 51. Res Antiquitatis, segunda série, volume 1 2019. Para um culto aos antepassados em casa, levou à crença atual de que as casas de almas tinham pelo menos casa o mesmo uso que tiveram em tumbas, Smith 1995, 66, 2003, 128. Em List, um assentamento na região de Fayum, sabemos que houve um número indefinido de altars domésticos, mês 1921, 12, mas temos informações detalhadas sobre um deles. Arnold 1996, 15, que é exatamente um exemplo de altar dedicado a esta prática. Este altar, situado na sala central da casa A13, no limite oeste do assentamento, era um pedestal de tijolos de barro no topo do qual estava localizada uma estela feita por Anko e dedicado a seu falecido pai Mentuhotep, Arnold 1996, 17. Infelizmente, neste assentamento não temos outros vestígios que nos ajudem a elaborar uma visão mais completa. Caracterização deste conjunto. Estes exemplos mostram situações compostas onde a presença de uma estela claramente relacionada com o culto dos antepassados permite-nos atribuir-lhes uma função relacionada com esta prática. No entanto, existem outros vestígios que também podem estar relacionados com o culto dos antepassados na época casa, mas não podíamos afirmar com certeza absoluta, uma vez que não tinham materiais que validam esta ideia. É o caso das mesas de oferendas 4, suportes, incenso, queimadores e bacias encontrados em Elefantina, Sols Abaidus, Burren, Laon, Mirgissa, Semna, Shalfakiuronart. Esses objetos são relacionados a cultos, mas não sabemos se foram usados adorar antepassados ou divindades, Mota 2015, 175 e 6. Em Laon, outro assentamento na região de Fayum, temos um tipo diferente de fonte, uma decoração. Pitre, 1891, 7, pl.16 e 6, encontrou a mais antiga decoração doméstica conhecida com motivação religiosa potencial, Kirk 2005, 85 e 6. E tudo aponta para uma representação do culto aos ancestrais. Trata-se de uma pintura parietal policromada representando uma cena de oferenda. A composição é complexa, com elementos diversos. A ênfase está em dois seres humanos.
Figuras no centro do primeiro nível da imagem. Uma figura é maior e está sentada, o outro é menor e fica na frente do primeiro. A figura sentada está recebendo oferendas colocadas sobre uma mesa à sua frente, Fig 2. Fig.2, decoração parietal de uma casa de Laon, Pitre 1891, PL 16.6. 4. A existência de mesas de oferta em domicílio remonta ao primeiro período intermediário. Em Abaidus, Kameh Sultan, foi encontrada uma destas peças, mas a situação é a mesma, não sabemos qual era a sua real utilização. Provavelmente, considerando a escassez da presença de deuses em casa neste período e também durante o Médio, eles seriam realmente usados no culto aos antepassados, mas não sabemos realmente. Mota 2015. 175 e 224-239. Susana Mota 52. Res Antiquitatis, segunda série, volume 1 2019. Podemos supor que esta pintura não apenas ilustra um comportamento religioso, mas também poderia. Também funcionam como uma estrutura para sua realização em casa. Esta recolha de fontes permite-nos constatar que no Império Médio algumas casas poderiam possuir estruturas, objetos ou decorações que atestem a existência de culto aos antepassados em lar. No entanto, a imagem desta realidade é turva. Felizmente, há um caso que leva nosso entendimento um passo adiante. Em Camel Fakri, Memphis, em 2011, o MIT, a equipe da Raina Field School identificou uma casa, final da 12ª/início da 13ª dinastia, onde existia um conjunto que ilustra, de forma clara e sem margem para más interpretações, um espaço doméstico destinado ao culto dos antepassados. O altar Camel Fakri, como prefiro chamá-lo, é composto por uma estela e uma mesa de oferendas dispostos juntos, Fig 3. A estela tinha 3 níveis de decoração, o primeiro mostra uma mesa de oferendas, a segunda é um casal sentado, ambos segurando um lótus, e a terceira tem uma mulher ajoelhada, com uma flor de lótus na mão, diante de uma mesinha de oferendas. Este nível foi provavelmente uma adição tardia. A mesa de oferendas era retangular com um pequeno sulco para escoar os líquidos. Foi decorado em alto relevo com 2 puts altos, pães e a perna de um animal. Ao lado de Neste conjunto também foi encontrada uma pequena estátua de um homem e uma mulher, Fig 4, provavelmente Nika e Stator, o casal representado na estela, e 2 fragmentos de uma estátua de um anão, semelhantes aos encontrados em Laon, provavelmente usados como suporte ou para queimar incenso, Tavares. Kemal 2011, 6, 20126. Fig.3, conjunto de estela e mesa de oferendas de uma casa em Camel Fakri, Tavares, Kemal 2011, 6. Fig.4, elementos do altar mostrados acima e também uma estatueta de casal que foi encontrada em associação. Tavares, Kemal 2011, 13 e 14. Culto dos antepassados em casa, um exemplo de textos e fontes materiais trabalhando juntos 53. Res Antiquitatis, segunda série, volume 1 2019. Embora seja um caso singular, este altar atesta uma realidade que permanece outra, menos eloquente, apenas nos permite ter um vislumbre. Avançando no tempo, vejamos as fontes do Novo Reino. Datando deste período não temos apenas os conhecidos e já muito estudados busto de antropóides ou ancestrais e as estelas de Akikerene-Re, mas também outros vestígios, como mesas de oferendas, uma barraca de oferendas e amuletos. As mesas de oferendas e o fragmento de uma barraca de oferendas originária de Deir el-Medina, ao contrário dos que datam do Império Médio, estão certamente relacionados com esta prática, uma vez que possuem inscrições com ligação direta a ele. Bruyère 1939, 246, 276-7, 329, Figs 147 e 200, Wise 2010, 200. Por exemplo, mesa de oferendas a Aiui. Para o K do Espírito Capaz de Re, Aiui, Demarei 1989, 147. Mesa de oferendas a Mozi. Um benefício que o rei dá a Anubis, para que eles possam respirar o doce ar do vento norte para o K do Espírito Capaz de Amozi. Demarei 1989, 145. As estelas de Akiker são uma fonte bem estudada, por isso não iremos muito além com suas. Apresentação 5. No contexto doméstico foram encontradas apenas 8 destas estelas, 7 em Deir el-Medina e uma em Medineabu. No entanto, Demarei, 1983, 279, acredita que muito mais deles vêm das casas de Deir el-Medina. Para começar, a partir das evidências disponíveis, fomos capaz de concluir que a grande maioria das estelas Dresir NRC realmente se originam de Deir el-Medina. Tanto quanto pode ser verificado, a maioria destas estelas de Deir el-Medina parecem ter sido encontrados na própria aldeia, ou seja, não na necrópole adjacente. 6. As estelas Akikerene-Re, assim chamadas por conterem obrigatoriamente esta fórmula 7 é excelente. 8 e espírito de Re eram estelas cuja decoração continha os mortos. O dedicatório sentado segurando uma flor de lótus contra o peito, com a outra mão estendida para oferecendo mesa, ou segurando um pano ou um sinal. Eck, Friedman 1985, 84 e 5, 1994, 112.
Dedicadores também podiam aparecer fazendo oferendas ou adorando os mortos. Além das estatuetas, as estelas possuíam uma inscrição que, além da exigência fórmula, poderia ser mais ou menos elaborada. As inscrições podem variar desde simples fórmula obrigatória com nome do morto ou espírito capaz de NN, justificado para textos mais longos e complexos que poderiam incluir várias divindades, os títulos dos falecido ou uma lista completa de ofertas, por exemplo. 5 para um estudo detalhado sobre as estelas a que querem rever de Marey, 1983. 6 ver também Titar, 2011, 149. 7 Griffin, 2007, 130, afirma, o elemento comum que torna as estelas únicas é o 13 NRC. Fórmula de hieróglifo que é usada para descrever o dedicado. Embora essas estelas tenham surgido no novo reino, o conceito Akiker existe desde o reino antigo, Harrington 2005, 71. 8 Aiker também significa eficaz, perfeito, habilidoso ou meritório, Griffin 2007, 138. Susana Mota 54. Res Antiquitatis, segunda série, volume 1 2019. Estela de Amenemona e Caim. O Osíris, o espírito capaz de sacerdote W.C.B.D. do Gesertamun, K, em, NN. Justificado todos os dias para sempre. O Osíris, o espírito capaz de sacerdote W.C.B.D. do Gesertamun, Amenemone, justificado. Seu filho, sacerdote W.C.B.D. do Gesertamun. Nebven. Ra, o grande Deus. Demarei 1983, 15 6. Pagar Estela. Um benefício que o rei dá a Arakti, Senhor dos céus, rei dos deuses. Para que ele possa dar uma oferta de invocação, consistindo de pão, cerveja, bois, aves, incenso, água fresca e todas as coisas puras, doces e agradáveis, para o cado capaz. Espírito, pague. Demarei 1983, 34. Este tipo de texto é muito semelhante àqueles que vimos nas mesas de ofertas e nas barracas de ofertas. De Deir Medina. De acordo com Demarei, 1983, 258, as estelas aqui que ilustram claramente a relação entre os vivos e os mortos, os dedicados são denotados como 3W/3W capaz. Espíritos. Eram aqueles falecidos que precisavam e mereciam cuidados por meio de ofertas de seus parentes na terra, mas que, por outro lado, também poderia agir em favor desses parentes, papel em que às vezes funcionava como mediador. Esta comunicação bidirecional evidentemente exigia o que poderíamos descrever como um local de contato, uma função que em outros casos semelhantes foi cumprida por uma estela. A estela era o ponto ao qual as oferendas podiam ser levadas e entrar em contato, estabelecida entre parentes vivos e falecidos através de orações e súplicas. ABC. Fig.5a, busto de ancestrais, Amara Oeste, em N. Spencer, A. Stevens, M. Binder. 2014. Amara Oeste. Vivendo na Núbia Egípcia. Londres, Museu Britânico, B. Busto dos Ancestrais, Deir Medina, copyright. Museu do Louvre, e 16.348, C. Busto de Ancestrais, Kamrabia, em L. Guide. 1999. Kamrabia, U. Objetos do Novo Reino e Pós-Novo Reino. A pesquisa de Memphis II. Londres, Egito. Sociedade de Exploração, PL 14, 82. Outro tipo de fontes materiais que também apareceu no Novo Reino, e novamente com especial destaque em Deir Medina, são os bustos antropóides ou ancestrais 9. Nas casas 9 tal como as estelas de Akiker, os bustos antropóides ou ancestrais são um vestígio bem conhecido e estudado. Para mais informações, consulte Kate Bennett, 2011, e Ezel, 2008. Culto dos antepassados em casa, um exemplo de textos e fontes materiais trabalhando juntos 55. Res Antiquitatis, segunda série, volume 1 2019. Foram identificados 15 bustos, 11 em Deir Medina, Fig 5b, e 1 em Amara Oeste, Fig. Porcento A. El Asmunem, Kamrabia, Memphis, Fig 5c, e Sezeb. Devemos também mencionar um conjunto de cerca de 13 bustos provavelmente provenientes dos destroços do assentamento em Deir Medina. Kate Bennett 2011, 11-2. São bustos com cabeça humana, com ou sem peruca, e com o pescoço colocado. Ombros humanos em cima de uma base. Os bustos têm alturas que variam entre 10 e 25 centímetros. E podem ser de diversos materiais, principalmente calcário ou arenito. Muitos deles seriam ser pintado, prevalecendo a cor vermelha e amarela. Eles poderiam ter vários decorativos elementos como colares e flores de lótus. Dos cerca de 190 bustos conhecidos, apenas 5 possuem inscrições e seu conteúdo é motivo de debate, pois não são muito claros em seu propósito. Friedman 1994, 114-5, Ezel 2008, Kate Bennett 2011, Harrington 2013. 51. A incerteza quanto às inscrições anda de mãos dadas com a incerteza quanto a natureza dessas apreensões. Harrington, 2005, 74, afirma, os bustos permanecem enigmático.
E Donat, Kate Bennett 2011, 94, diz, La fonction de ces objects en est. Pas clairement établie. No entanto, a perspectiva mais comum é que eles eram objetos de culto no contexto doméstico, como eram no contexto funerário, e que estes. As figuras provavelmente seriam representações de ancestrais falecidos. Harrington 2005, 71. 2013, 59, Friedman 1985, 94 e 97, Kate Bennett 2011, 94. Quanto a quem representam essas apreensões, pesquisas atuais indicam a possibilidade com base na escassas inscrições e iconografia que eram principalmente mulheres, L imensa. A maioria dos bustos em perruque tripartido deve representar o ser feminino, pode ser que os ancestrais femininos sejam especificamente anexados à proteção da família e do procriação. Kate Bennett 2011, 96, assim, os bustos são essencialmente estatuetas femininas como oposto às estelas Aquiker que eram principalmente dedicadas aos homens, Kate Bennett 2011, 96. Harrington 2005, 74 e 78. Fig.6, representação de estela com figura feminina venerando um busto de ancestral, Abidos. Necrópole, em Ameriet. 1880. Abidos, descrição das Foiles, faixa 2 Templo de Sete. Templo de Ramsés. Templo de Osíris. Pequeno Templo de El Oest. Necrópole. Paris, PL 60. Susana Mota 56. Res Antiquitatis, segunda série, volume 1 2019. Quanto à forma como estes bustos foram utilizados, sabemos, graças ao facto de um deles foi encontrado próximo a um nicho em uma casa em Deir el Medina, Friedman 1985, 83, Ezel 2008, 1. E duas estelas, uma encontrada por Mariette em contexto funerário em Abidos, Fig 6, e outra de proveniência desconhecida, Fig 7, atualmente no Museu Britânico, BM 170, Mota 2015. 219, Figs 244 e 319, que seriam colocados nos nichos identificados nas residências ou em altars em forma de pedestais. Fig.7, estela associada ao culto dos antepassados. O nível superior representa, em relevo, dois bustos. E o nível inferior mostra uma mulher fazendo oferendas a um busto. Copyright Curadores do Museu Britânico. BM 170. A estela de Abidos mostra uma mulher fazendo libações e queimando incenso até um busto colocado sobre um altar. A estela do Museu Britânico mostra, no nível superior, o representação de dois bustos e no nível inferior uma mulher fazendo oferendas a um busto colocados de forma semelhante aos da estela de Abidos. Assim, os bustos poderiam ser colocados em nichos ou altars e então um parente, provavelmente a dona da casa, providenciaria-lhe os devidos ritos para garantir o bem-estar de ambos. A ideia de proteção associada a Aku e aos bustos antropóides ou ancestrais também é perceptível em 21 amuletos, em forma de busto antropóide, encontrados em Tel El Amarna. Stevens, Kate Bennett 2011, 253, afirma, a forma dos restos mortais implica a função especializada do desgaste e sua presença entre recalques sugerem que eles poderiam ser usado durante a vida. Se pretenderem ser representações do, recentemente, falecido, o amuletos poderiam ter a intenção de proteger o usuário, uma função que parece agrupar novamente com imagens de Bes e Toeres. Finalmente 10, nesta enumeração de fontes nacionais para o estudo do culto aos ancestrais. Deve referir-se a um tipo de vestígio cuja interpretação da sua presença no domicílio ainda não foi conclusivo, as portas falsas. 10. Observe que apenas foram mencionadas as fontes de onde se originou a ligação com o culto aos ancestrais. De alguma forma, estabelecido e aceito. Deixamos de lado, por exemplo, as estatuetas femininas já que os usos que são geralmente atribuídos a eles estão mais relacionados à fertilidade do que aos mortos. Contudo, não podemos deixar de mencionar a trabalho de Beccles, 2012, onde o autor aponta a possibilidade de uma conexão entre essas figuras e o culto aos mortos. Culto dos antepassados em casa, um exemplo de textos e fontes materiais trabalhando juntos 57. Res Antiquitatis, segunda série, volume 1 2019. As portas falsas eram uma estrutura arquitetônica cuja presença nas habitações ocorre exclusivamente em Deir el Medina 11. As portas falsas eram, como o nome indica, estruturas semelhantes a portas estilizados, que foram embutidos nas paredes das casas. Eles eram normalmente conhecidos desde o contexto funerário em que eram entendidos como ponto de contato entre os vivos e os mortos, Meskel 2004, 69. Quanto à sua funcionalidade em casa, consideremos as palavras de Wise, 2010, 197. Nós sabemos que havia um culto ancestral vívido em Deir el Medina e, portanto, o comum interpretação para as portas falsas de Deir el Medina servindo como ponto de transição entre este mundo e o próximo, ou seja, possibilitando a comunicação entre os vivos e os seus antepassados parece fazer sentido. Esta associação de portas falsas a um culto de ancestrais também é defendido por Meskel, 2004, 69 no contexto doméstico, portas falsas
Forneceram um portal entre o mundo dos vivos e dos mortos e foram um elemento sempre presente. Lembrança de sua presença eterna. Apesar de toda a sua engenhosidade e presença, os mortos exigiam um condutor material, seja a porta falsa ou a imagem ancestral. No entanto, no mesmo artigo, Wise, 2010, 203, também sugere uma interpretação mais ampla de estas estruturas, propondo a ideia de que as portas falsas poderiam ser um local de culto genérico. Potenciais altars bidimensionais, cuja abordagem ritual não reside apenas nos ancestrais adoração, mas em algo mais abrangente. Assim, portas falsas, cuja natureza religiosa é clara, poderiam ser destinadas ao ancestral adorar ou ter uma função mais ampla semelhante a um altar. Em suma, as fontes para o estudo do culto dos antepassados em casa, principalmente materiais. Fontes mostram-nos, explicitamente ou não, que existia este tipo de culto em contexto doméstico. Desde, pelo menos, o Império Médio, e poderia ser identificado de diversas maneiras como estruturas, objetos e decorações. Estas fontes, com a ajuda das fontes textuais, também nos permitem tentar compreender os comportamentos que formaram esse tipo de culto. Os cultos dos antepassados em casa, o culto. As fontes consideradas, textuais e materiais, domésticas ou não, mostram-nos que os antepassados. Culto consiste em fazer oferendas, libações e queimar incenso, sendo que estes procedimentos, quando realizados em casa, imitavam aqueles que ocorrem nas tumbas. As ofertas foram mencionadas em diversas fontes textuais já analisadas, as cartas aos os mortos da Tigela H.U., Louvre Burle 6134, e carta de um marido para sua esposa. O apelo aos vivos, o calendário do Cairo e a Estela Peyakir. E também são mencionados nas mesas e bacias de oferendas de Deir el Medina. Mesa de oferendas Irinfi. 11. Devido à sua semelhança, estas fontes são por vezes comparadas com nichos verticais de Tel el Amarna. Infelizmente, também apresentam dificuldades de interpretação. Mota 2015, 76. Susana Mota 58. Res Antiquitatis, segunda série, volume 1, 2019. Um benefício que o rei dá a Osíris, preeminente no Ocidente, o bom Deus, para que eles possam dar todas as coisas boas e puras para o Cadirinfi. Um benefício que o rei dá a Anubis, preeminente na cabine divina, que eles podem dar todas as coisas boas e puras para o espírito capaz de Re-Irinfi. Demarei 1989, 148 e 9. Bacia de oferendas Irinfi. Um benefício que o rei dá a Rearakti para que ele possa dar tudo o que vier adiante em seu altar para o Ka do espírito capaz Irinfi. Um benefício que o rei dá a Atum, senhor das duas terras, Heliopolitano, que ele pode receber o pão de oferenda na frente de Re para o Ka de Irinfi. Demarei 1989, 148 e 9. Como vimos, a relação entre os vivos e os mortos baseava-se numa troca de favores. Os vivos satisfaziam as necessidades dos mortos e os mortos asseguravam a sua apoio, ajuda e proteção. As necessidades do falecido eram na morte as mesmas que na vida. Portanto, eles confiaram nos vivos para, eternamente, Titar 2011, 128, receber os bens necessários para garantir a sua sobrevivência. Peyakir Stella é muito claro sobre o que os mortos esperavam, que ele possa dar uma oferta de invocação, consistindo de pão, cerveja, bois, aves, incenso, água fresca e todos coisas puras, doces e agradáveis, para o Ka do espírito capaz, pague. Demarei 1983, 34. Em suma, os mortos deveriam receber 12 produtos alimentares que incluíam vários tipos de bolos, pães, carnes, bebidas como cerveja e vinho, frutas e legumes. Isto é, ofertas. Consistia em bens destinados à alimentação do falecido, elemento essencial para a garantia de obtenção e manutenção do estado de Ak e sua disponibilidade para ser cooperativa com seus parentes vivos. Titar 2011, 128, Friedman 2001, 48, Egland 2001, 565. Libações e queima de incenso, que consideramos juntos porque eram práticas que geralmente ocorriam em paralelo, também eram formas de adorar os mortos. Blackman 1912, 69. Estas práticas são mencionadas na Carta aos Mortos da Tigela do Cairo, no Cairo. Calendário, no ensinamento Ani, em feitiços, apela aos vivos e paga a Estela Akikir. Quanto às fontes materiais que atestam estas práticas, temos queimadores de incenso, libação, bacias e as imagens das referidas estelas de Abaidus e do Museu Britânico e em Estelas Akikir como as de Djezerka e Dutmose, Demarei 1989, 129134, PLS 12. E 12 a 49/A50. Borgoltz, 1980, 1014, diz sobre libações: o ritual de derramar um líquido é uma prática generalizada na religião do Antigo Egito em todos os períodos. Yesman, 2005, 355, afirma: a libação era o rito central no culto mortuário. A libação consistia em derramar água, lógica que poderia ser interpretada como uma oferenda. Para fazer uma libação era fazer uma oferenda de água. Borgoltz 1980, 1014, Pio ou 2010, 4. Queimar incenso também pode ser entendido como fazer uma oferenda. Esta abordagem deriva
12 Para mais detalhes sobre como as oferendas foram feitas, ver Mota, 2015, 2212, e Titar, 2011, 131. Culto dos antepassados em casa, um exemplo de textos e fontes materiais trabalhando juntos 59. Res Antiquitatis, segunda série, volume 1 2019. Do significado atribuído a ambas as substâncias, ou seja, o que foi oferecido foi o que água 1:13 e incenso significavam e podiam fornecer. Derramar água e queimar incenso eram entendidos como ações rituais que significavam purificação, ambos purificam o espaço e o receptáculo do rito, Esmen 2005, 356. Borgoltz 1980, 101, Goyon 1984, 84, Piou 2001, 4. No entanto, essas ações poderiam ter, além disso, um significado mais profundo. Blackman, 1912, 72, 14, analisou essas práticas com base no ritual Amon e considera que ambas as substâncias tinham origem divina, como as libações, os grãos de incenso são exudações de uma divindade. Assim, essas oferendas significam dar aos mortos, e aos deuses, elementos com capacidade rejuvenescedora e vivificante. Blackman, 1912, 75, explica. Torna-se bastante óbvio porque a queima de incenso e o derramamento de libações são tão intimamente associado ao ritual funerário e do templo. Ambos os ritos são realizados para o mesmo propósito: revivificar o corpo do deus ou do homem, restaurando-lhe a umidade perdida. Sob na forma de libações, acreditava-se que ou os fluidos reais que dela escorriam, ou estes do próprio Osíris, foram comunicados ao cadáver. No caso de fumigação com incenso, é a última destas duas ideias que parece ter prevalecido, nomeadamente que o corpo foi revivificado não pela restauração de suas exudações, mas recebendo-as de Osíris. Para concluir, as libações e a queima de incenso poderiam corresponder a momentos de purificação. E também a ofertas de produtos que potencialmente poderiam ter natureza divina, correspondendo a substâncias emanadas do corpo de Osíris com propriedades vivificantes. Textos e fontes materiais demonstram que o culto dos antepassados em casa consistia na mesmas ações que a adoração dos antepassados no túmulo, oferendas, libações e queima incenso. Essas práticas garantiam aos mortos todas as coisas de que necessitavam para manter sua vida, status, bem-estar e vontade de ajudar. Conclusão. Como já foi referido, o culto dos antepassados procurou, nas suas diversas expressões, garantir o bem-estar dos mortos, proporcionando-lhes todas as suas necessidades e oferecendo-lhes possibilidade de uma existência mais promissora na morte. Em troca, os mortos agiriam, por sua família, como um assistente facilitador, como um intermediário e não como um perigoso e entidade ameaçadora. Os textos e fontes materiais encontrados nas casas nos ajudam a compreender como isso funcionava a relação entre os mortos e os vivos e como era feito o culto. As fontes textuais são muito úteis para compreender as motivações subjacentes a este culto no túmulo e em casa, e também para compreender como era realizado o culto. Fontes materiais, que atestam que o culto dos antepassados era feito em casa desde pelo menos médio, mostram-nos a presença física dos rituais associados a este prática e, juntamente com as fontes textuais, demonstrar como ela foi realizada. 13 Observe, no entanto, que a água também é considerada essencial para os mortos, assim como para os alimentos, Esmen 2005, 356 hífen 7. 14 Ver também Esmen 2005, 355 hífen 6. Susana Mota 60. Res Antiquitatis, segunda série, volume 1 2019. Assim, o aporte dessas duas tipologias de fontes é a forma ideal para conhecermos e compreender esta faceta da religião doméstica no Antigo Egito. Referências. Arnaldo, Félix. 1996. O assentamento permanece em Listnorsenhaus und Palestine Marlton Gipten, ed. Manfred Dietak, 1321. Untersuchungen der Zweigstelligkeit des Osterreichischen Institutos Arqueológicos 14, Viena, Osterreichische Akademie der Wissenschaften. Esmen, janeiro de 2005. Morte e Salvação no Antigo Egito. Ítaca, Cornell University Press. Beccouzi, Joane. 2012. Estatuetas femininas de Deir el Medina, uma revisão das evidências de sua iconografia e função em Quer entre Certin e Diptala de 2012, Proceedings of the 13º Simpósio Anual, ed. Cal Graves, Gabriele Heffarnen, Luke M. Segarrit. Emily Millward e Marcias Fakian Nobelbay, 2040. Universidade de Birmingham, Axbu. Livros. Burns, John. 1991. Sociedade, Moralidade e Prática Religiosa em Religião no Antigo Egito, Deuses, Mitos e Prática Pessoal, ed. Byron E. Schaeffer, 123 hífen 200. Ítaca, Universidade Cornell. Imprensa. Baines, John e Peter Le Cavora. 2002. Enterro e os mortos na Sociedade Egípcia Antiga. Respeito. Formalismo, negligência. Jornal de Arqueologia Social 2, 15-36. Bakir, Abid El Mosey. 1966. O Calendário do Cairo no 86.637.
Cairo, Departamento de Antiguidades de Egito. Blackman, Eilo Ardemi 1912. O significado do incenso e das libações em funerárias e templos. Ritual em Zeitrift for Agiptisch Sprachio de Altertums, ed. George Stendorf, 69 e 75. Leipzig, J.C. Henrikstibuchandlung. Bomas, Martin 2011. A mecânica das conexões sociais entre os vivos e os mortos em Antigo Egito em Vivendo através dos Mortos. Enterro e comemoração no Clássico Mundo, ed. Maureen Carroll e Jane Hempel, 1591182. Oxford, Livros Axbo. Borgoltz, Joris. 1980. Libação em Lexicon der Aegyptologie, terceira, ed. W. Euck-W. Westendorf, de 1014 a 1015. Wiesbaden, Otto Arrasowitz. Bruyère, Bernard. 1939. Relatório sobre as Fouilles de Der El Medine, 1934-1935. Faltas de L. Institut Français de Archéologie Orientale 16, Cairo, Institut Français de Archéologie Orientale. Demarey, Robert Johannes. 1983. As 13 Irene Stellai, sobre o culto aos ancestrais no Antigo Egito. Egyptologische Uitgaven 3. Leiden, Netherlands Institute voor het Nabijoosten. Donat, Silve. 2007. Contatos com os mortos no Egito Faraônico. Relacionamentos rituais e mortos. Classificação, 111, http://renesegipto.free.fr/img/pdf/silve_donat.pdf. Egland, Gert. 2001. Ofertas. Uma visão geral na Enciclopédia Oxford do Antigo Egito, vol. Segunda, ed. Donald B. Redford, 564-569. Cairo, Universidade Americana no Cairo Press. Excel, Karen. 2008. Busto de ancestrais em UCLA, Enciclopédia de Egiptologia, ed. Willa Vendrich. Los Angeles. http://scholarship.org/ouce/item/59K78332W. Friedman, Florença. 1985. Sobre o significado de alguns bustos antropóides de Der El Medina. Jornal de Arqueologia Egípcia 71, 82-97. Friedman, Florença. 1994. Aspectos da vida doméstica e religião em Faraozoerkers, de Audiões de Der El Medina, ed. Leonardo Lesco, 95117. Nova York, Cornell University Press. Culto dos antepassados em casa, um exemplo de textos e fontes materiais trabalhando juntos 61. Res Antiquitatis, segunda série, volume 1 2019. Friedman, Florença. 2001. Acna Enciclopédia Oxford do Antigo Egito, vol. Eu, ed. Donald B. Redford, 47-8. Cairo, Universidade Americana no Cairo Press. Goyon, Jean-Claude. 1984. Raucherungen Lexicon der Aegyptologie v. ed. W. Euck, Eottui. W. Westendorf, 83-86. Wiesbaden, Otto Arrasowitz. Griffin, Keynes. 2007. Andrés Irene R. Stella da coleção do Centro do Egito, Swansea. Histórias egípcias. Um tributo egiptológico britânico a Alan B. Lloyd por ocasião de seu aposentadoria, ed. Thomas Schneider e Cassias Bakowska, 149154. Altar Oriente e Antigos. Testamento 347. Minster, Ugarit Verlag. Harrington, Nicola. 2005. Do berço ao túmulo, bustos antropóides e culto aos ancestrais em Der El Medina em Pesquisa Atual em Egiptologia 2003 Anais do Quarto Anual. Simpósio realizado no Instituto de Arqueologia da University College London. 18-19 de janeiro de 2003, ed. Catherine Piquet e Serena Love, 7188. Oxford, Axbo. Harrington, Nicola. 2013. Vivendo com os Mortos. Adoração aos ancestrais e ritual mortuário na Antiga Egito. Oxford, Livros Axbo. Kate Bennett, Jean Lewis. 2011. Bustos antropóides de Der El Medine e outros locais. Coleções, análises, catálogo e apêndices. Cairo, Instituto Francês de Arqueologia. Lichtenstein, Miriam. 1975. Literatura Egípcia Antiga. 2 volumes. Berkeley, Universidade da Califórnia. Imprensa. Mês, Arthur. 1921. A Expedição Egípcia 1920-1921 e Escavações em List no Boletim do Museu Metropolitano de Arte 16/5/19. Meskel, Lin. 2002. Vais Prives des Egyptiens. Novo Império de 1539 a 1075. Paris, Edições Outremer. Meskel, Lin. 2004. Mundos de Objetos no Egito Antigo, Biografias Materiais, Passado e Presente. Nova York, Berg. Muota, Susana. 2015. O Sagrado num Espaço Profano, a Religião Doméstica no Egito Antigo. Doutorado.
DIS, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa. http://hdl.randall.net/1036216049. Miller, Maia. 2001. Vida após a morte na Enciclopédia Oxford do Antigo Egito, vol. Eu, ed. Donald B. Redford, 32-37. Cairo, Universidade Americana no Cairo Press. Petrie, William Flinders Petrie. 1891. Ilaun, Kaun, Gurub, 1889-1890. Londres, David Natt. P.O. Mushol. 2010. Líquidos no Ritual do Templo na Enciclopédia de Egiptologia da UCLA, ed. Jaco. Gilliman e Willa Kivendrich. Los Angeles. https://scholarship.org/uk/item/7 de 81N151. Pousané, George. 1981. Les Afarit Denzel Ancienne Egypte. Mitteilungen des Deutschen. Archaeologischen Instituts Abteilung Cairo 37, 393401. Kirk, Stephen. 2005. Laon, uma cidade no Egito de 1800 a a história de sua paisagem. Londres. Publicações da Golden House. Smith, Stuart Tyson. 1993. A Casa de Merica em Ascot e o início do Novo Reino. Na Núbia no Sexto Congresso Internazionale de Egitologia. Ato 2º, ed. Gian Zacconi. Tommaso de Inetro, 497-509. Turim, Società Italiana per Air Gas. Smith, Stuart Tyson. 1995. Ascot na Núbia, a economia e a ideologia do imperialismo egípcio. No segundo milênio antes de Cristo. Londres, Nova York, Kegan Paul International. Smith, Stuart Tyson. 2003. Cus Miserável, Identidades Étnicas e Fronteiras na Núbia do Egito. Império. Londres, Nova York, Routledge. Strudwick, Nigel. 2005. Textos da Era das Pirâmides. Atlanta, Sociedade de Literatura Bíblica. Susana Mota 62. Res Antiquitatis, segunda série, volume 1 2019. Spakowska, Kasia. 2003. Atrás dos Olhos Fechados, Sonhos e Pesadelos no Egito Antigo. Swansea, Imprensa Clássica do País de Gales. Spakowska, Kasia. 2008. Vida Diária no Antigo Egito, Recriando Laon. Oxford, Blackwell. Publicação. Spakowska, Kasia. 2009. Demônios no Antigo Egito. Bússola Religiosa 3, 5799-805. Tavares, Ana e Mosen Kemal. 2011. Breve relatório de final de temporada ao Conselho Supremo de Antiguidades, SCA. Escola de Campo MIT Raina, 2011, AERA/ARCE. Pesquisa do Egito Antigo. Associados, 114. Tavares, Ana e Mosen Kemal. 2012. Memphis, uma cidade invisível, conjunto AERA/ARCE. Escola de Campo para Iniciantes escava a parte mais antiga da antiga capital do Egito. Airagrama. 13, número 1, 2-7. Chitar, Emily. 2011. Religião e Ritual no Antigo Egito. Nova York, Cambridge University Press. Thompson, Stephen. É 2001. Cultos. Uma visão geral na Enciclopédia Oxford do Egito Antigo. Vol. Eu, ed. Donald B. Redford, ed. 326-332. Cairo, Universidade Americana no Cairo Press. Vernus, Pascal. 2001. Sagesses de L. Egipte Pharaonique. Paris, Editions Imprimerie Nationale. Weiss, Lara. 2010. Algumas reflexões sobre as portas falsas em Deir el Medina em Quer entre Sertim. Egiptologia 2010, Anais do 11º Simpósio Anual, Universidade de Leiden, D. Holanda, janeiro de 2010, ed. Martin Horn, Just Kramer, Daniel Soliman, Nico Sterling. Karina van den Hoven e Lara Weiss, 197-205. Oxford, Livros Axbo. Vai, Eduardo. 1990. Cartas do Antigo Egito. Atlanta, Scholars Press.